Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, Deus vai destruir Babilônia durante a grande tribulação. A primeira Babilônia do Apocalipse, capítulo 17, que está sentada sobre muitas águas, que se refere à Babilônia religiosa, Deus vai destruir através do anticristo. E a segunda Babilônia, chamada de Babilônia comercial, Babilônia política, Deus também vai destruir. Mas Deus vai usar o anticristo como seu agente para destruir a grande Babilônia que está sentada sobre muitas águas, a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, quando o anticristo se manifestar, ela vai fazer aliança com o anticristo. E depois o anticristo vai criar sua própria religião, chamada religião do anticristo. E o anticristo vai destruir a Igreja Católica. E depois Deus vai destruir a segunda Babilônia do Apocalipse, capítulo 18. A Babilônia política, a Babilônia comercial. Então, a grande prostituta que João viu quando foi arrebatado em espírito, em Apocalipse capítulo 17, trata-se da Babilônia religiosa e abrange todas as religiões falsas, inclusive o cristianismo apóstata. E significa um povo que professa servir a Deus, enquanto na realidade adora e serve a outros deuses. Essa Babilônia religiosa se refere a um povo que se diz que serve a Deus, que professam que servem a Deus e adoram outros deuses e servem a outros deuses, né? Há um grande contraste entre a grande prostituta do Apocalipse, capítulo 17, e a esposa do Cordeiro. Há um grande contraste. E que contraste é esse? Observe. A prostituta do Apocalipse, capítulo 17, é súdita de Satanás. A esposa do Cordeiro é súdita de Cristo. Satanás veste a prostituta no Apocalipse, capítulo de número 17. Deus veste a sua esposa, ou seja, Deus veste a esposa do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. A morte eterna é a porção da prostituta do Apocalipse, capítulo 17. A Igreja Católica, a Igreja corrupta. A glória eterna é o destino da esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro vai para a glória eterna. Senhoras e senhores, a Igreja Católica, ela se corrompeu, todos nós sabemos. E Deus, durante a grande tribulação, vai usar o anticristo para destruir o Império Romano. Em Apocalipse, capítulo de número 17,
E o versículo de número 2 diz assim: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O que é que significa os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição? O verdadeiro parentesco da grande prostituta não é com Cristo. Essa grande prostituta aqui não tem nada a ver com Cristo. Ela não parece com Cristo. Ela tem nome de igreja. Ela fala como igreja. Ela professa a fé cristã, mas ela não parece com Cristo. Ela parece com o mundo, porque ela anda igual ao mundo. E a Bíblia diz na primeira epístola do apóstolo João. O apóstolo João escreveu sua primeira epístola entre os anos 92 a 95, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo. Ele escreveu para um grupo de irmãos judeus de origem judaica que estavam na província da Ásia Menor. João disse assim, 1 Epístola, João capítulo 2, versículo 15 e 16, está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, observe, senhoras e senhores, que essa grande prostituta, ela não parece com Cristo. Ela parece com o mundo porque ela anda igual ao mundo. Aqui fala da igreja universal, da igreja católica universal, que se corrompeu com as coisas deste mundo e que praticam as coisas do mundo. A Bíblia diz em 1 Epístola de João, ainda capítulo 2, e o versículo de número 16, está escrito assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17 está escrito assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhoras e senhores, essa não é a igreja de Cristo, mas é a igreja prostituta. Ela se prostituiu com os reis da terra, a igreja católica. Os hipócritas e os falsos profetas obtêm sucesso como resultado da sua doutrina, porque ela induz a sociedade mundana a unir-se a ela. Os falsos sistemas religiosos permitem que seus membros professem que são de Deus e ao mesmo tempo pratiquem adultério, transigência com o poder político e tolerância com a injustiça. São suas características como prostituta. Essa igreja apóstata negocia sua influência com o mundo sem vacilar. Então, queridos e amados irmãos, a igreja católica é uma igreja mundana, porque ela pratica as coisas do mundo. Não é uma igreja que se prega contra o pecado. Não é uma igreja que se prega contra o adultério, contra a vaidade, contra a fornicação, contra o pecado. Mas é uma igreja que anda de mão dada com o mundo. A igreja católica é a igreja mãe. Só que ela é a igreja mãe, mas ela tem suas filhas. Toda igreja que se diz evangélica e professam servir a Deus e anda igual ao mundo, pratica as coisas do mundo, adultério, lascívia, vaidade,
prostituição, drogas, feitiçaria, murmurações, iras, praticam as coisas do mundo, é filha dessa grande Babilônia que Deus vai destruir durante a grande tribulação, após a manifestação do anticristo. Toda igreja que anda de mão dada com as coisas do mundo, que prega que adultério não é pecado, que prega que prostituir não é pecado, que roubar não é pecado, que adulterar não é pecado, que diz que serve a Deus e não combate o pecado, é filha da grande Babilônia, a mãe da prostituição, a mãe dos adultérios, a mãe da comercialização. Toda igreja que anda de mão dada com o mundo vai ser julgada junto com a grande Babilônia, porque ela é filha da grande Babilônia. Observe que em Apocalipse capítulo de número 17, versículo 3, está escrito assim: e levou-me em espírito a um deserto. A expressão aqui, e levou-me em espírito a um deserto, deserto aqui está se referindo ao mundo. E levou-me em espírito ao mundo, ao deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Observe que o apóstolo João, ele foi arrebatado em espírito, e um dos 7 anjos que estava com as 7 taças da ira de Deus na mão, levou João para o deserto, ou seja, para o mundo. E João disse que viu uma mulher. Essa mulher aqui era uma mulher atraente, uma mulher bela, uma mulher bonita, atraente. Só que essa mulher estava sentada sobre uma besta. Mulher na Bíblia fala de igreja. Mulher na Bíblia se refere à igreja. E viu uma mulher sentada sobre uma besta. Essa besta aqui é a besta do Apocalipse capítulo 13. É o anticristo. Essa mulher aqui se refere à igreja católica, que está unida com o anticristo. Se refere à igreja católica que vai se unir com o anticristo. Porque o anticristo não vai governar sozinho. O anticristo vai ter apoio da igreja católica. O anticristo vai ter o apoio do falso profeta, que vai ser o seu assessor. E o anticristo vai governar, vai implantar seu governo mundial segundo o poder de Satanás, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. E o dragão lhe deu seu poderio, tronos e grande poder. Então o anticristo vai governar segundo o poder do diabo. Quem vai dar poder para o anticristo governar vai ser Satanás. E o diabo vai colocar o anticristo em uma posição de destaque, porque ele vai dar para o anticristo poderio, poder e trono. Só senta em trono quem está em posição de destaque. O anticristo vai ocupar uma posição de destaque. E ele vai governar sobre a influência de Satanás, com o poder de Satanás. Então vem comigo, por favor. E levou-me em espírito a um deserto e viu uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava
estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A expressão uma besta de cor escarlate, esta besta é o futuro governo mundial, a Babilônia política, que apoia a falsa organização religiosa mundial. Então essa besta aqui, a qual essa mulher estava assentada em cima dela, se refere ao futuro governo mundial. E quem é que vai ser o líder do governo mundial? O anticristo. O anticristo vai ser um grande líder diabólico mundial. Versículo 4 está escrito assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Essa expressão aqui de Apocalipse, capítulo de número 17, versículo 4, quando diz assim: e a mulher, que se refere à Igreja Católica, estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Observe que essa mulher, ela estava vivendo de luxo. Ela estava ostentando luxo, porque ela estava vestida de púrpura e de escarlata. Essa púrpura aqui fala de luxo. Ela estava vestida de púrpura e de escarlata. Ela estava adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Aqui fala de luxo e riqueza. É o que a igreja romana sempre ostentou. Riquezas e luxo. Ela está vivendo no seu apogeu. Ela está no seu melhor momento financeiramente falando, porque ela ostenta riquezas e luxo. Só que a Bíblia diz que essa mulher, que se refere à grande prostituta, a Igreja Católica Romana, João disse que ela tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Este cálice cheio de abominações, mas externamente atraente, revela a condição espiritual da igreja apóstata dos últimos dias. Essa igreja do cálice de ouro oferecerá ao povo tanto as coisas de Deus como a satisfação carnal. Um cristianismo pervertido que ensina a seus adeptos a prática da imoralidade e ao mesmo tempo lhe diz que são aceitos por Deus. Porque observe que ela tinha na mão um cálice de ouro. Ela tinha um cálice de ouro nas mãos, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Aqui está se referindo à Igreja Católica, né? Uma igreja que espiritualmente está caída, está nua diante de Deus. Aqui fala da condição espiritual da igreja apóstata dos últimos dias. Em Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28 diz assim: Mateus capítulo 23, versículo 27, glória a Deus, e 28.
Está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados. Pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente parecereis justo, aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Aqui está falando da igreja hipócrita, que aparentemente parece que está bem com Deus. A igreja apóstata, aparentemente está vivendo uma vida espiritual boa diante de Deus, mas interiormente está morta espiritualmente, cheia de imundícia, de abominações e de prostituição. Senhoras e senhores, nada escapa das mãos de Deus. Deus vai destruir essa Babilônia que tem enganado diversas pessoas, cobrando indulgências, vendendo amuletos, adorando a outros deuses, adorando imagem de escultura. Deus vai julgar a grande Babilônia. Apocalipse capítulo 17, versículo 5 diz assim: e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia. O nome Babilônia, ela provém de Babel, que significa confusão. Gênesis capítulo 10, versículo 8 e 10 fala de Nimrod. Nimrod, ele governou sobre Babel. A palavra Babel significa confusão. Olha o que está escrito aqui em Gênesis capítulo número 10, versículo 8 e 10. Diz assim: e Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Observe, e o princípio do seu reino foi Babel. Então a palavra Babilônia provém de Babel, que significa confusão. Gênesis capítulo 11, versículo 4 diz assim: e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos o nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Versículo 7 diz assim, a epígrafe: a confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra,
e cessaram de edificar a cidade. Versículo 9 diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então a palavra Babel significa confusão, porque quando Nimrod construiu uma torre por nome de Babel, a Bíblia diz que Deus desceu e confundiu a língua dos homens. Houve uma confusão de línguas. Por isso que se chamou de Babel, porque a palavra Babel significa confusão. Então Babilônia é proveniente, ela provém de Babel, que significa também confusão. Glória a Deus. Mas vamos lá para nós encerrarmos. Apocalipse capítulo 17, versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E vi que a mulher está embriagada do sangue do santo e do sangue das testemunhas de Jesus. Essa mulher aqui é a Igreja Católica, a grande prostituta. O apóstolo João disse também que ele viu que a grande prostituta, a Igreja Católica, estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. A expressão sangue dos santos significa que naqueles dias a religião falsa, alinhada ao sistema político mundial, perseguirá a todos que verdadeiramente se dedicarem a Cristo e à fé bíblica. Senhoras e senhores, durante a grande tribulação, durante o reinado do anticristo, a Igreja Católica ela vai se unir com o anticristo e vai perseguir um grupo de judeus de origem judaica, um grupo de israelitas que professam a fé em Jesus e que seguem os ensinamentos de Cristo. Eles vão perseguir